A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu a prisão domiciliar de homem que ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal. As informações de Brasília com Marília Sena. O pedido de prisão domiciliar foi assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo. No documento, ela afirma que apenas o uso de tornozeleira eletrônica é suficiente para garantir a segurança da investigação contra Ivan Rejane Fonte, que está preso preventivamente após ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e lideranças da esquerda como o ex-presidente Lula. A PGR reforça o pedido de prisão domiciliar ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, alegando que Rejane Fonte é pai de uma criança de 3 meses que depende dele. No documento, Lindora pede ainda que as redes sociais do investigado continuem bloqueadas e que a proibição de conceder entrevistas seja mantida. Conhecido nas redes sociais como Ivan Papo Reto, ele foi preso no último dia 22 preventivamente por 5 dias. Depois, a pedido da Polícia Federal, teve a prisão prorrogada por mais 5 dias. Ivan mantinha um canal no YouTube onde se autodenominava terapeuta de dependentes químicos. Os seus vídeos eram repletos de xingamentos e os alvos principais eram parlamentares da esquerda e ministros do Supremo Tribunal Federal. Ivan também foi alvo de busca e apreensão em seus endereços em Belo Horizonte e em Esmeraldas, Minas Gerais. O pedido de prisão preventiva foi feito pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes. O inquérito apura se Ivan cometeu delito de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ao estimular a adesão de apoiadores do presidente Bolsonaro a atos violentos. Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota, mais um capítulo dessa discussão em relação à PGR, a decisões da Justiça. Mota. Pois é, isso tem a ver, Tiago, com um assunto que a gente acabou de discutir, né? Eu tinha falado aqui sobre como eu acho lamentável o uso da justiça como um brinquedo dos poderosos. E em relação a esse caso, eu consultei vários juristas. O que eles me disseram foi que o crime de ameaça está bem caracterizado no Código Penal. É considerado um crime de menor potencial ofensivo. Se você discute com um vizinho, por exemplo, na garagem do seu prédio, e o seu vizinho te ameaça de morte, veja bem, o seu vizinho pode dizer, vou matar você. Esse crime, ele é julgado no Juizado Especial Criminal e ele não dá pena de prisão, ele comporta o que se chama de transação penal. Então o vizinho vai ser condenado a pagar uma cesta básica ou prestar um serviço comunitário. O que parece é que foi exatamente o que aconteceu aqui. Os juristas com quem eu falei não sabem por que esse caso foi parar no STF ou no TSE, porque essa pessoa não tem foro privilegiado. Ele deveria ter sido julgado no Juizado Especial Criminal, paga uma bolsa, uma cesta básica ou prestado serviço comunitário. Então, a gente está assim, num momento de inovação jurídica no Brasil, para usar a expressão de uma amiga minha, juíza, que nos surpreende cada dia. É até difícil comentar. Amanda, existe alguma explicação para o STF estar acompanhando casos como esse? E também um caso de violência pode começar através de ameaças em palavras, com postagens ameaçadoras? É preciso punir para que casos assim não avancem, ou esse homem só usava o seu direito de expressão? Olha, isso ultrapassa muito o direito de liberdade de expressão. O cidadão estava até assistindo um pouco de novo dos vídeos dele, eu recebi 2 aqui no meu WhatsApp, é uma coisa assustadora. Um dos vídeos ele começa ameaçando o ex-presidente Lula, diz, espera você só botar o pé na rua para ver o que a gente vai fazer com você. Depois ele cita nominalmente outros petistas ou apoiadores de Lula, como Marcelo Freixo, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann. Ele faz ameaças também a ministro do Supremo, né? Diz que vai criar um grupo para saber exatamente por onde andam, qual é o itinerário desses ministros, de suas famílias, e vai fazer ameaças a eles. Quer dizer, ele é muito didático e muito realista nas suas ameaças. Tem seguidores nas redes sociais o que amplifica muito o poder dessas ameaças. Às vezes não é nem só o que esse cidadão pode fazer, mas a maneira como ele pode insuflar, incitar esse tipo de violência física, em que no momento em que nos aproximamos do 7
7 de setembro, que devem ter grandes atos e manifestações, aliás, convocadas pelo próprio presidente da República, e no momento em que nos aproximamos da eleição, lembrando que já aconteceu em Foz do Iguaçu com o petista Marcelo Arruda, que foi assassinado por um bolsonarista. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, na verdade, ele atende a um pedido da Polícia Federal, dessa prisão temporária, porque o delegado da Polícia Federal cuida desse inquérito, ele enxerga uma real ameaça, algo que possa ameaçar a vida tanto dos apoiadores do ex-presidente Lula, do próprio ex-presidente, como o ministro do Supremo. Então, ele pede a prisão temporária, porque ele enxerga que há risco à ordem pública, e esse é um dos critérios nos preceitos estabelecidos, definidos para uma prisão temporária. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, estou até com a decisão dele, quando ele decreta essa prisão, é uma longa decisão aqui de 23 páginas, ele concorda com a Polícia Federal e diz que fala que é uma organização criminosa, né, que isso pode ser parte de uma organização criminosa que atenta contra o Estado Democrático de Direito, né, e especificamente contra o Poder Judiciário e, em especial, contra o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte, que é uma das ameaças que esse cidadão faz no vídeo. Entendo, portanto, a pertinência da medida para que seja possível garantir a prova que deverá ser obtida em colheita de elementos de prova e tal, com o objetivo, porque também foram decretadas medidas de busca e apreensão. Então é isso, a gente vivemos tempos estranhos, para citar um termo que era muito usado pelo Marco Aurélio Mello, já saiu, deixou o Supremo Tribunal Federal, e por isso algumas medidas que não eram aplicadas antes, mas parecem que em casos concretos de ameaças de violência é necessário que elas sejam aplicadas. Cristina, essas ameaças para qualquer lado, será que devem aumentar até a eleição? Vão aumentar porque o ex-presidente Lula, fundador da polarização, estimulador dessa polarização, vem há 20 anos nessa toada, né? E depois de passar um período na prisão, de onde não deveria ter saído, volta com essa raiva toda, com esse desejo de vingança, estimulando a militância a fazer isso cada vez mais. Agora, voltando ao caso concreto aqui, eu já rebato algumas coisas que a Amanda disse que eu acho gravíssimas aqui. Vamos ao caso concreto. PGR pede prisão domiciliar para esse indivíduo aí. Não vou reforçar o que o Mota já disse, que é perfeito, mas ele não tem foro privilegiado, sequer deveria estar sendo julgado ou recebendo ordens do STF. Mas, primeiro, para você receber um pedido de prisão, seja por PGR, por juiz, por quem quer que seja, precisa haver primeiro uma investigação. Ou um flagrante, ou vão agora dizer que esse aí é um flagrante perpétuo. Tem tantos flagrantes perpétuos da esquerda ignorados aí e continuam rolando, inclusive para lembrar, já antecipando uma das contestações ao que a Amanda disse, a Amanda fala desse rapaz aí que recebi 2 vídeos no WhatsApp, é absurdo o nível das ameaças. Eu queria lembrar que recentemente circulou e ainda está circulando na internet um lulista nordestino ameaçando, aliás, o presidente Bolsonaro para não ir para a cidade dele, porque lá o pessoal sabe usar faca. Para mim é o mesmo nível. E Alexandre de Moraes finge que isso não está acontecendo. Então, assim, PGR, para mim, embarca numa onda de ativismo judicial que não deveria sequer estar acontecendo. E aí, talvez, para amenizar um pouco uma prisão absolutamente irregular, ela pede que seja uma prisão domiciliar. A Amanda citou aí a questão do petista, abre aspas para a Amanda, petista Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista. A gente poderia também dizer bolsonarista que foi assassinado por um petista, porque vamos lembrar que os dois morreram. E segundo, quem se informou já sobre o que foi levantado nesse inquérito sabe que as coisas não foram muito bem assim. Então, há uma animosidade política muito grande, mas ali havia, inclusive, eu conversei com agentes públicos, guardas municipais de Foz do Iguaçu, amigos do Marcelo Arruda, e dizendo, lamentamos, mas houve excesso de ambas as partes ali e o crime não foi político. Inclusive, os familiares do Marcelo Arruda até hoje estão muito indignados com a tentativa de uso político, até pela presidente do PT que apareceu no velório para politizar o assunto num momento de extrema dor para a família, uma falta de respeito absoluta. Então, assim, os ânimos estão muito acirrados, mas porque há uma militância lulista, há uma militância esquerdista sendo agressiva, sendo ignorada pelo STF, há um ativismo judicial absurdo. Eu me dei o trabalho no último fim de semana de assistir, na minha folga, as 4 horas de audiência pública que o Senado fez, brilhante audiência pública com juristas renomados, os maiores do país,
para tentar entender o ativismo judicial, já que os ministros convidados, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, se recusaram sequer a dar resposta ao senador Eduardo Girão, que convocou essa audiência pública. E lá tem, inclusive, juízes federais pedindo, olha isso, juiz federal pedindo a abertura da CPI da Lava Toga, porque não é mais tolerável que o Brasil tenha o ativismo judicial que tem. Então, vamos analisar as coisas como elas definitivamente são e perigosamente são, porque é isso que está acontecendo no Brasil, um ativismo judicial levando pessoas para a cadeia que não são do espectro político dos juízes que dão as ordens. É lamentável isso. Amanda pediu a palavra? Eu acho que a Cristina tem muita dificuldade em entender que pessoas que fazem ameaça, que ameaçam, que constrangem a vida de outras pessoas, que ameaçam com agressão física. Peraí, Cristina, você já fez isso na sexta-feira, é minha vez de falar. Você falou, eu estou fazendo contraponto, depois você rebate. Não, é importante para o entendimento. Não, você faz isso, você é mal educada, ou então você faz isso como método de discurso para me interromper. Com licença, eu estou falando, não é possível que você não tenha a mínima educação para esperar a outra pessoa falar e depois você rebate. Tem muita dificuldade. Você tem muita dificuldade em entender que uma pessoa que ameaça a outra, que constrange com agressão física, é a mesma coisa que uma mulher que é constrangida por agressão física por um familiar, parente, vizinho e pega ali, tenta pegar um mandato para que aquela pessoa mantenha um mínimo de distância dela. Então é a mesma coisa aqui, se você tem, aí a justiça que vai ter que decidir se cabe a prisão temporária ou não. O delegado da Polícia Federal pediu uma prisão temporária para afastar esse sujeito da convivência em sociedade, porque ele julgou, e isso é baseado no inquérito da Polícia Federal. Você falou, não sei de onde surgiu isso. Bom, quem pediu foi um delegado da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a esse pedido porque achou que esse sujeito representava uma ameaça à ordem pública. Agora, a subprocuradora Lindora Araújo disse que a prisão temporária domiciliar seria o suficiente com o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos ver, a Justiça tem que se pronunciar se esse método será temporário para tentar, pelo menos, impedir que esse cidadão chegue às vias de fato, porque ele faz ameaças muito concretas, inclusive com detalhes, ele elucida com detalhes quem são as pessoas ameaçadas por ele e o que ele quer fazer contra essas pessoas. Então, se você tem esses vídeos circulando em redes sociais que podem significar uma ameaça à vida de outros políticos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, então essa pessoa de alguma forma precisa ser contida. A Justiça vai decidir o melhor jeito de fazer isso. Isso não tem nada a ver com liberdade de expressão, isso tem a ver com cometimento de crimes muito bem definidos no Código de Processo Penal. É isso que você não entende, são coisas completamente, isso não tem nada a ver com ativismo judicial. Não tem nada essa polarização que você diz que o PT começou hoje não é polarização, você tem um ambiente de ameaça, uma ameaça insuflada, de ambos os lados, incitada, não são equivalentes, Você tenta estabelecer aqui uma falsa simetria, uma falsa equivalência, não são equivalentes, Por favor, abra os olhos. Não são equivalentes. Um discurso de armar a população e de aniquilar os adversários políticos, de rotulá-los como inimigos políticos, como se eles não merecessem sequer sobreviver, como se eles tivessem que ser extirpados da sociedade. Esse é um discurso que ele caminha ali num limite muito perigoso, com um regime que não é a democracia. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de discurso, porque esse discurso chega às vias de fato. E querer dizer que o Marcelo Arruda e o Guarino, os dois foram vítimas, não, o Marcelo Arruda estava fazendo um aniversário sem qualquer tipo de provocação, ele pode escolher o tema que ele quiser para o aniversário dele. Aniversário que foi invadido por um apoiador do presidente Bolsonaro, que o ameaçou e depois voltou armado. Ele foi convidado? Ele era convidado para essa festa? Ele voltou armado, invadiu a festa e matou um pai de família. Cadê o seu sentido? Cadê seu sentimento cristão agora? Ele só vale quando é para um bolsonarista e para um petista. Para um pai de família, um pai de 4 filhos casado, comemorando seu aniversário, morto por um apoiador do presidente Bolsonaro por uma divergência claramente política. Você acha que isso é natural? Você acha que isso é normal? Você acha que isso pode ser aceito no Estado democrático de direito? Você acha que isso não tem que ser combatido pela justiça? Eu acho que tem que ser combatido de maneira igual para todos os que ameaçam, seja Adélio, seja o lulista que não quer que o presidente vá para a cidade dele porque aqui sabemos usar faca, seja quem for. Eu só estou reforçando que também é um absurdo, o que já disse o Roberto Mota. Também é um absurdo, é lógico que tem que ser combatido alguém que ameaça o presidente com faca. E se é para prender, vamos prender todos os que ameaçam. Não venha colocar coisas aqui como se eu fosse uma burra ignorante que não tenho capacidade de interpretar. Aí a Cristina não entende. Entendo muito bem e mais do que isso. Eu sei ler inquérito e eu sei ler
ler as leis. E é a isso que eu estou retendo o meu comentário. A lei não estipula isso e o inquérito, nesse caso específico, não cabe aqui essa mistura de assuntos. Esse caso específico aí, o inquérito mostra outras coisas. O que eu estou dizendo é que o ativismo, a polarização e o ativismo judicial pendendo só para um lado é que está levando o Brasil a esse estado de animosidade. Então a gente precisa ser honesto aqui na análise para exigir que de todos os lados, todo mundo que ameaça receba o mesmo tratamento. Se é para desrespeitar a lei e prender, vamos prender todo mundo que ameaça. Tem gente ameaçando o presidente Bolsonaro e fingem que isso não está existindo. Não pode passar pano para esse tipo de gente não, Amanda. Daqui a pouco somos nós na rua sendo agredidas. E aí, por favor, a gente tem aqui divergências de análise, mas a gente não pode ficar defendendo bandido de um lado para atacar bandido do outro. São todos bandidos. Bandido é bandido e a gente sequer vota em bandido. Olha, eu queria acrescentar aqui rapidinho, só fazendo uma observação aqui em cima do que a Cristina falou. Nós vivemos, até prova em contrário, num Estado de direito. Eu não gosto desse negócio de Estado democrático de direito. É Estado de direito, rule of law, como se diz em inglês. Principal característica do Estado de direito é que todos são iguais perante a lei. Então, a lei trata um de um jeito, tem que tratar o outro do mesmo jeito. Não é só porque alguém diz algo que a gente não gosta ou que a gente considera agressivo ou violento que aquela pessoa tem que ser presa. A gente tem que seguir o que manda a lei. O que a lei brasileira manda, num caso de alguém que faz uma ameaça grave, eu já disse aqui, é o tratamento no juizado especial criminal, paga uma cesta básica, vai prestar serviço comunitário. Não é porque eu acho que isso está errado que isso me dá o direito de exigir que a pessoa seja tratada de uma forma diferente ou que ela seja presa. Se amanhã eu ou você ou qualquer um de nós for ameaçado de morte, essa pessoa que nos ameaçou não vai ser presa. Essa é a lei do Brasil. E só para ressaltar o contraste flagrante que acontece hoje no Brasil, se você entrar agora no YouTube, no Twitter, você vai ver centenas de vídeos de traficantes do Rio de Janeiro armados de fuzis, de granadas, fazendo todo tipo de ameaça contra o Estado, contra indivíduos, contra tudo. As operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro estão suspensas desde junho de 2020 para não atrapalhar os esforços de combate à pandemia. Então você manda prender uma pessoa que faz um vídeo dizendo besteira, né? Porque maluco para dizer besteira, o mundo está cheio. E você deixa os traficantes quietinhos nas suas favelas, com seus fuzis e as suas granadas, para não atrapalhar o combate à pandemia. Cada um tire a sua conclusão. E só para completar, o policial penal bolsonarista, o Jorge José da Rocha Guaranho, estaria ainda vivo, claro, se recuperando dos ferimentos, internado no hospital. Então ele está vivo, essa informação que chega à nossa redação. E quem morreu, na verdade, foi um vigilante do clube, do local, que inclusive tinha as imagens das câmeras de segurança. Então, só para esclarecer para a nossa audiência. Agora, 8h.